Bom dia a todas e todos. Vamos dar início à 12ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Economia de São Paulo. Eu informo que a reunião está sendo gravada e transmitida no canal do YouTube da Secretaria. O registro de presença agora deve ser feito por meio do formulário disponibilizado no chat, no grupo de WhatsApp e convite da reunião. O nosso secretário Renato Nalini está terminando uma outra reunião, mas daqui a pouquinho vai entrar. E antes de começar, eu queria pedir para o pessoal do Yuyu para passar o São Paulo Cidade Verde, para quem não viu ainda, é um vídeo que mostra um pouco do trabalho da cidade de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, relacionado com as questões verdes. São Paulo é a cidade mais populosa das Américas e a quinta do mundo. Uma metrópole efervescente, cheia de vida e diversidade, com uma infraestrutura que não para de crescer. E mesmo assim, uma cidade cada vez mais integrada à natureza. 150 milhões de metros quadrados de natureza protegida. Uma área que equivale a 14 mil campos de futebol. Isso são mais que 150 parques do Ibirapuera juntos. Esse é o projeto São Paulo Capital Verde. São 20 novos parques e unidades de conservação protegendo mananciais e nascentes, além de parques urbanos abertos à visitação. Um projeto que vai melhorar ainda mais o dia a dia da nossa cidade. Conservar a natureza e criar mais áreas de proteção é o melhor caminho para combater as mudanças climáticas, amenizando as temperaturas, as ondas de calor e a poluição atmosférica. Além disso, são mais espaços para lazer, esporte, educação e cultura, que se traduzem em mais saúde e qualidade de vida para toda a população. Mas o projeto São Paulo Capital Verde vai além. Com os mais modernos sistemas de detecção de incêndio por infravermelho, centrais de monitoramento, formação e treinamento de equipes de brigadistas, a cidade está preparada para cuidar de nossos parques e unidades de conservação. E não esquecemos da fauna. Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres é o maior centro de manejo público da América Latina. A Divisão de Fauna Silvestre recebeu quase 10 mil animais em 2023. A cidade, que já é reconhecida internacionalmente pelo cuidado com suas áreas verdes, apresenta agora o maior programa de preservação ambiental de toda a nossa história. São Paulo Capital Verde. Porque mais natureza é mais vida. A capital quer mais verde. A prefeitura faz. Obrigada. Depois a gente pode disponibilizar para vocês esse vídeo e a gente divulgar, porque tem muita coisa sendo feita na cidade que muita gente ainda não sabe. Eu passo a palavra, então, ao secretário executivo de Mudanças Climáticas, Renato Nalini. Muito bom dia a todos. Eu estou me excusando porque estou à distância e participando de duas reuniões simultâneas. Hoje é a primeira reunião do semestre do Conselho Consultivo da USP, o qual eu integro. E, portanto, eu não poderia me ausentar desse encontro, que eu mesmo insisti com o professor Carlotti que convocasse essa reunião, mas eu vou procurar trabalhar com os dois simultaneamente. Muito obrigado pela participação de todos. Vejam que é difícil o dom da ubiquidade, né? Mas a gente tenta vencer.
Agradeço a participação, muito obrigado. Vamos continuar, que os episódios do Rio Grande do Sul mostraram a urgência do nosso trabalho. Todos estão chamados e eu estou à disposição de todos para receber críticas, sugestões. Por favor, disponham da Secretaria Executiva das Mudanças Climáticas de São Paulo. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Eu queria pedir para quem entrou depois para preencher o registro de presença que está online, através do formulário disponibilizado no chat, no grupo de WhatsApp e no convite da reunião. Então, eu vou apresentar agora a ordem do dia. Primeiro, eu vou chamar a Ludmila e o André para os informes da Seclima. Eles vão falar sobre a devolutiva do formulário de sugestões ao comitê e também da assinatura do compromisso de segurança hídrica. Então, Lud, por favor. Só um minutinho, pessoal, que eu vou compartilhar. Bom dia para todo mundo. Antes da Ludmila apresentar, eu queria só perguntar se todos viram a ata, se está ok, se alguém tem algo a falar. Foi no convite da reunião. Laura, pode falar. Laura? Eu queria pedir um ajuste na minha intervenção final, que ali ficou consignado apenas a questão de inventário, mas que é dizer de ruídos, né, que têm sido continuamente criados a respeito de participações do processo de elaboração do Plano Clima. E eu disse que não tem o que discutir, está tudo escrito lá, quem é que fez o quê. Então, faltou esse pedaço, porque é muito chato eu ter que ficar toda vez dizendo, mas fulano falou isso? Ah, pelo amor de Deus, vai ler lá no Plano Clima quem é que fez o quê, né? Foi isso que eu também disse na semana passada. Obrigada, Laura. Vamos arrumar. Então, por favor, Lud. Obrigada, Luciana. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho. Todos conseguem visualizar a apresentação? Acho que não, você não compartilhou. Eu estou vendo, eu Ótimo. vejo. Dá para ver, sim. Ótimo. Eu vejo também. Muito obrigada, pessoal. A gente vai dar uma devolutiva do formulário que a gente encaminhou para vocês na última reunião, a respeito de sugestões, de pautas e tudo o que vocês acharem pertinente em relação ao nosso comitê, né? Inicialmente, a gente trouxe aqui só um contexto geral sobre o comitê, para a gente resgatar algumas coisas, incluindo o contexto legal, que criou o nosso Comitê Municipal de Mudança do Clima, né? Então, o comitê foi criado pela Política Municipal de Mudança do Clima em 2009, pela Lei 14.933. Ela estava sob coordenação da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, né? E as competências, composição e funcionamento do comitê estão sobre o decreto 50.866 de 2009 também. E desde 2021, o comitê está sob coordenação dessa secretaria. Aqui a gente colocou algumas das competências, né, que a gente tem atribuída ao comitê, que é propor, estimular, acompanhar e analisar a adoção de planos, programas e ações que viabilizem o cumprimento da Política Municipal de Mudança do Clima de São Paulo, acompanhar a implementação das diretrizes e ações propostas no âmbito da política da mudança do clima no município de São Paulo, apoiar e incentivar iniciativas que visem mitigar a emissão de gases de efeito estufa e que promovam as estratégias de adaptação aos impactos de mudança do clima, apoiar e incentivar campanhas de conscientização sobre os problemas relacionados ao clima, propor e acompanhar a realização de seminários sobre assuntos relativos à mudança do clima, identificar estratégias tecnológicas relacionadas à mudança do clima e oferecer subsídios para o aperfeiçoamento da legislação pertinente.
Então, só para contextualizar, no formulário a gente inseriu todas essas competências, né, para dar um apoio, uma estrutura para as perguntas que a gente fez. Então, no formulário, para quem não acessou, né, para quem não visualizou, não respondeu, a gente inseriu essas 6 perguntas. Primeiro você acredita que o comitê tem cumprido suas funções de acordo com as últimas reuniões? Quais estratégias e ações você acredita que contribuiria para o comitê ser mais efetivo e alcançar mais resultados? Para você, as últimas pautas do comitê estão alinhadas com a Política Municipal de Mudança do Clima de São Paulo? Qual a sua opinião sobre a atual dinâmica do comitê? Registro de presença, atas, formato online, entre outros. Se tem sugestões de mudança? Se tem sugestões de pautas para as próximas reuniões mensais? E se gostaria de realizar a indicação de algum outro órgão, secretaria ou instituição para integrar o comitê? Então, a partir dessa pergunta, de todas essas perguntas, a gente trouxe um compilado para vocês de tudo que foi respondido, né? Elas não estão por tópico de pergunta, né? Para ficar mais fácil e mais objetivo da gente passar aqui para vocês. Se alguém respondeu e ficou faltando aqui alguma sugestão que vocês acham pertinente mostrar para o comitê também, podem abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Aqui a gente compilou algumas que a gente achou mais pontual e que a gente acha que precisa também, né, que as pessoas validam e contribuam, de certa forma, para o que foi proposto. Então, a gente teve as sugestões de algumas atividades, né, e aí eu vou passando uma por uma aqui, e aí, se vocês quiserem depois dar uma devolutiva sobre o que vocês acham mais pertinente e o que vocês acharam interessante sobre o que foi proposto, fiquem à vontade. Então, o primeiro de todos é atualizações sobre o Plano de Ação Climática de São Paulo, promoção de atualizações acerca das principais ações em curso previstas pelo Plano Clima, particularmente aquelas que demandam consorciação de esforços de todas as secretarias. Então, isso aí a gente já deu um check, que é algo que a gente vai passar a implementar, a gente já faz isso um pouco, né? Mas não em todas as reuniões, mas a gente vai procurar trazer isso mais um pouco. Criação de GTIs para aprofundamento de propostas, de planos, projetos, programas, ações, leis e regulamentações de temas específicos. Isso é um ponto que a gente acha interessante que vocês contribuam e opinem sobre a possibilidade dessa atividade, porque a gente sabe aqui na prefeitura que nem todos são tão favoráveis à criação de diversos GTIs, mas se de repente existir uma oportunidade para algum trabalho específico, a gente também fica como apoio aqui para a criação desses grupos, né? No Confrota a gente tem vários grupos de trabalho, mas porque eles são mais específicos para o cumprimento de metas de cada uma das secretarias, né? De acordo com os temas de cada GTIs. Aí a outra atividade é discussões sobre o Plano Clima SP, que é mais ou menos alinhado com o primeiro item, né? Mas pautar a ação do comitê ou parte dela, o monitoramento da implementação do Plano Clima e nas discussões sobre a implementação, como poderia ser mais efetiva. Então, é um pouco mais ou menos igual à primeira, né? Mas discutir mais, além de trazer aqui as atualizações, também discutir em como implementar cada uma das atividades do Plano Clima. O quarto é um canal colaborativo, criação de um canal aberto para proposição de projetos e ideias, um espaço para, inclusive, lapidar essas ideias, protótipos, aproveitando-se da capacidade técnica e infraestrutura da Prefeitura de São Paulo. Isso é algo que a gente não vai conseguir fazer tão imediatamente, mas é algo que a gente pode trabalhar, mas a gente também esclarece que o próprio comitê já é a ideia de ser um canal, né, colaborativo, de todo mundo aqui poder colaborar internamente, aproveitar justamente a capacidade técnica de todos os membros que estão aqui presentes no comitê, mas que, de repente, né, num próximo momento, a gente pode pensar em deixar disponível uma plataforma, um link, né, aberto, como até um formulário, para ter essa colaboração e disposição de ideias, mas não é algo que a gente ainda está pensando tão imediato de fazer no momento. Balanço de atividades, apresentar ao comitê um balanço das atividades com base nas atas disponíveis no site,
contendo classificação das pautas, se é de caráter educativo, informativo ou propositivo, encaminhamentos e resultados, para entender se é preciso mudar ou o que é preciso mudar. Sobre esse ponto, a gente discutiu internamente que seria interessante fazer um balanço anual das atividades do comitê, porque nem todo mês tem a necessidade de fazer esse balanço de atividades, porque está tudo disponível nas atas. O que a gente pode fazer é fazer uma síntese do que está disponibilizado lá, o que teve de resultado, mas a gente acredita que talvez seja mais pertinente fazer um balanço anual mesmo do comitê. Plano de trabalho. Elaborar um plano de trabalho para o ano de 2024 com pelo menos 2 objetivos: a atualização da Política Municipal de Mudança do Clima, compatibilização com o Plano de Ação Climática e atualização da meta do artigo 5º. Aqui a gente não colocou, mas o artigo 5º trata das metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, que elas estão desatualizadas, né? E elas teriam que estar de acordo com as metas do Plano de Ação Climática. Elaboração de um plano de trabalho para a próxima gestão, 2025-2028, considerando contribuições ao programa de metas e ao plano plurianual. Então, o plano de trabalho era uma coisa, inclusive essa parte da atualização da Política Municipal de Mudança do Clima, né, sobre o artigo 5, é algo que a gente também já estava discutindo internamente, então vai ser uma sugestão que a gente vai acolher, né, para trabalhar nos próximos meses e apresentar aqui no comitê. Reuniões orientadas pelos eixos do Plan Clima. Uma parte das reuniões deveria ser informação, seguida de debate, sobre como implementar as ações e metas do plano, né? Vou passar para a próxima aqui. Outras sugestões feitas foram convidar representantes do Poder Legislativo nos 3 níveis para integrar o comitê, convidar algum professor universitário para capacitação do comitê em questões técnicas de mudanças climáticas, para consolidar o mínimo de conhecimento básico de todos os membros e outras instituições governamentais para falar de marcos correlatos ao tema, são 2 pontos aqui que a gente pode também trazer nos próximos meses. Adoção de reuniões presenciais. Isso é um ponto que a gente já acolheu aqui, que a gente vai atender. Então, a gente já vai fazer o informe agora, que no próximo mês, a nossa próxima reunião em junho, que inclusive vai ser a apresentação do relatório de acompanhamento do Plano de Ação Climática de São Paulo. Vai acontecer aqui no edifício Matarazzo, mas a gente vai encaminhar todo o convite para vocês, com as demais informações, mas a gente já adianta, então, que essa vai ser a nossa primeira reunião presencial, atendendo já algumas sugestões que deram sobre fazer essa reunião presencial, né? Então, sobre a devolutiva do formulário, eram esses pontos, né? Você quer passar para o próximo item, depois a gente volta para cá, ou quer abrir para o pessoal? Pode abrir. Então, a gente vai abrir para vocês, né? Caso alguém tenha algum comentário a fazer sobre a devolutiva do formulário, se existe mais alguma sugestão, se alguém não preencheu o formulário e quiser preencher ainda, está disponível no convite dessa reunião, ou então abrir o microfone e falar, que a gente falar sobre os pontos que a gente apresentou, fiquem à vontade. Pode falar, Regina. Bom dia a todos, eu sou Regina Santana, representante da Secretaria Municipal de Justiça. Nós ainda não preenchemos o formulário em decorrência da troca de secretário. Hoje a titularidade da secretaria está sob o crivo do Dr. Fernando José da Costa, mas nós já conversamos com o nosso secretário adjunto, Dr. Yuri Oralec Domingues, e nós iremos apresentar. Então, nós sabemos que nós não tivemos a oportunidade de apresentar esse formulário preenchido, mas porque nós estamos aí em conversação internamente, porque nós queremos apresentar algo a respeito da justiça social e justiça climática. Nós fizemos aí um primeiro contato
com a representante Cíntia, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Meio Ambiente, e a nossa intenção é de nós realizarmos uma reunião, a Secretaria Municipal de Justiça, as representantes no Comitê da Ordem dos Advogados do Brasil, e também vamos convidar vocês da Seclima para participar aí dessa reunião. Muito obrigada. Obrigada, Regina. A gente aguarda, então. Só deixar esclarecido que o formulário vai ficar aberto ainda, né, Lúcia? Ficar aberto permanentemente para A quem gente quiser. vai deixar ele permanentemente aberto, então pode ser um canal ali já, de quem quiser trazer outras questões, já pode usar o formulário para a gente recebendo essas informações. Mais alguém ou a gente pode passar para a próxima? Pode falar, Laura. Eu queria primeiro dizer que foi muito legal. Eu achei a iniciativa de vocês de fazer esse esforço de captura de percepções, né? Segundo, anotar que eu não sei quem é que fez a proposta de capacitações e tudo mais, então só dizer que a Secretaria do Verde tem a estrutura da Umapaz, que pode ser utilizada para essa organização de capacitações, tá? E que a gente tem toda a condição de apoiar esse tipo de coisa. E aproveitar, falando que eu estou falando da Secretaria do Verde, dizer que eu fiquei muito contente com a divulgação que vocês fizeram do nosso trabalho com aquele vídeo inicial que foi apresentado, tá bom? E por fim, queria anotar que eu não vi, eu não sei se não apareceu, ou se vocês aqui, na final, não deram destaque no esforço de consolidação, a questão de gestão de recursos naturais, de acabar com combustíveis fósseis. Eu não sei se essas questões surgiram no meio da discussão, e mesmo também de disponibilidade hídrica, as questões mais dramáticas no campo da mudança do clima. Não sei se isso apareceu de forma explícita. É uma pergunta que eu faço para vocês. Você diz no vídeo, Laura? Ou do formulário? Tá sem microfone. Tá mutada, Laura. Tá mutada, Laura. Desculpa. Você pediu para a Luísa? Porque tinha espaços para as pessoas falarem livremente, né? E aí a pergunta é: surgiu alguma questão assim objetiva dessas questões mais sensíveis em termos de mudança do clima? Você diz Porque do formulário. Não, Laura, nessa parte que estava livre para contribuições, né? A gente não teve nada nesse sentido, não. Mas fica aí também a oportunidade de falarem sobre nesse campo, né? Porque, por exemplo, frente ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, que é exatamente o que aconteceu entre a última reunião e a de hoje, isso torna tudo mais nevrálgico. Sim. Inclusive, isso já está relacionado com o nosso próximo ponto, que é falar sobre o compromisso de segurança hídrica. Eu vou passar a palavra aqui para o André. Só vou apresentar o documento de novo, só um minutinho. Laura, acho que você traz um ponto muito importante, né? O plano de ação climática, assim como outras leis da cidade de São Paulo, tratam especificamente de questões relevantes, né, do combate a inundações, a eventos extremos relacionados às mudanças climáticas. E acho que apareceu tangencialmente no sentido da gente ter uma maior transparência, uma maior divulgação do que tem sido feito pela prefeitura com relação ao clima, né? Mas não especificamente assim como você coloca, mas acho que já fica anotada a sua sugestão também,
para a gente ir indicando também por temas, talvez, o que tem sido feito e trazer um foco especial para essa questão da adaptação, tendo em vista os eventos recentes do Rio Grande do Sul. E aí, aproveitando o tema, né, queria aproveitar para agradecer tanto a Secretaria do Verde, como diversas outras secretarias que a gente entrou em contato, como CIURB, CEMISUB, Segurança Urbana. A gente teve a iniciativa e liderando junto com as relações internacionais, é importante deixar claro, a adesão de São Paulo para o acelerador para a segurança hídrica urbana da rede C40 de cidades, né? A rede C40, como eu já mencionei aqui, uma das principais parceiras da cidade de São Paulo em termos de apoio, né? Apoio técnico para o desenvolvimento de políticas relacionadas à mudança do clima. Eles já fizeram diversos aportes, né, de conhecimento que são, como a gente diz, a fundo perdido, não é financiamento que a cidade tem que pagar, mas eles aportam os recursos sem contrapartida, então facilita muito o nosso trabalho, porque eles têm um impacto bastante significativo no que a prefeitura tem feito, e o plano de ação climática é um dos exemplos, né, que a gente recebeu o apoio técnico da Rede C40, e esse acelerador, então, a cidade tinha que fazer 2 compromissos, um com o requisito principal e outro com escolher um caminho e uma meta de compromisso para os próximos anos. Então, com as informações, a gente debateu bastante com a Secretaria de Planejamento e Entregas Prioritárias, junto com Relações Internacionais, para definir esses requisitos e essas metas. Então, ficou como requisito principal proteger as comunidades mais vulneráveis da cidade, que apresentam alto risco de ser atingidas por enchentes e secas até 2027, e aí criar um sistema de alerta precoce em todas as áreas de baixa renda, em que as comunidades enfrentam alto risco de inundações e secas. Então, São Paulo, né, principalmente através do Centro de Gerenciamento de Emergência Climática e da Defesa Civil, já tem um sistema de monitoramento bastante avançado das áreas de risco, né, com alertas sobre inundação dos rios, transbordamento e áreas de alagamento. E agora a gente está trabalhando já, a Prefeitura de São Paulo está trabalhando nesse passo além, que é criar um sistema de alerta, principalmente um dos meios de alerta vão ser SMS, enviados para as comunidades que estão nessas áreas de risco. Então, agora a gente tem um compromisso de que todas as comunidades sejam mapeadas, né? Isso também está em estágio bastante avançado, através dos já foi feito um mapeamento das áreas de risco, das comunidades em área de risco pela Defesa Civil, e esse mapeamento está sendo aprofundado agora com os cadernos de drenagem, e a meta agora é que todas essas comunidades tenham esse sistema de alerta por SMS e outros meios até 2027. E aí, dentro desse requisito principal, o caminho 2 escolhido é a restauração de ao menos 3 corpos d'água existentes nas cidades, para reduzir significativamente riscos de inundação e melhorar a qualidade d'água. Então, essa restauração deve ter um efeito sobre alagamentos, né, inundações, e melhorar a qualidade d'água para consumo humano. Então, a gente fez esse compromisso, agora a gente está no processo de avaliação de quais serão esses corpos d'água, quais serão as linhas bases que vão ser estabelecidas para que essa meta até 2030 possa ser mensurada. E a grande vantagem, né, da cidade aderir a esse acelerador, além, obviamente, do resultado imediato, né, de ter essas políticas implementadas. Acho que São Paulo também continua aí liderando sua posição, né, preocupada com as mudanças climáticas e tomando iniciativas importantes para a proteção da população, e também abre oportunidade para diversas outras oportunidades de apoio
técnico da rede C40 para a cidade de São Paulo. Então, eles já até divulgaram que deve sair em breve um aporte de $50 mil para a realização de estudos relacionados a esse caminho 2. Então, que a cidade vai poder usar para fazer alguma avaliação, algum estudo técnico com relação à recuperação de corpos d'água da cidade. Então, isso vai ser bastante importante, e eles também já mencionaram, né, ainda não temos os montantes, mas que devem vir bastante nessa linha, devem chegar ainda, devem ser disponibilizados um orçamento bastante relevante para dar continuidade para essas ações. Então, o fato de São Paulo ter aderido a esse acelerador vai ser bastante importante para acelerar, né, como o nome próprio diz, a resiliência da cidade com questão às cheias. Só antes de passar a palavra para o Olímpio, eu queria complementar o André rapidinho, né? No sentido de isso ser importante também para reforçar as ações do Plan Clima, né? Principalmente essa primeira, a gente tem uma ação específica, que é a ação 29, de sistema de alerta para as comunidades vulneráveis. Então, esse compromisso também é muito importante para a implementação das ações que estão em curso do Plano de Ação Climática. Pode falar, Olímpia. Oi, bom dia a todos. Me ocorreu agora o seguinte, na verdade não me ocorreu agora, eu já venho pensando nisso algumas de vez em quando, porque eu acho que tem uma sobreposição aí bem na área de transportes, né, entre as funções do Confrota e o Comitê do Clima, né? O Confrota, ele foi criado em função de um artigo da Lei 16.802, que é uma lei que trata especificamente do programa de substituição gradual de frota por alternativas não fósseis, né? Então, no caso dos ônibus, no caso dos caminhões de lixo, ônibus escolares, né, peruas escolares, ônibus de fretamento, etc. Mas o Confrota, ele tem um limite aí, né? Ele não faz política, a missão do Confrota é acompanhar esse processo de substituição de frota do município de São Paulo, dessas frotas que têm autorização do município ou concessão, trabalham sob concessão. Então, é uma missão muito específica, ela não cuida de política pública de uma forma assim mais ampla, geral, né? Por exemplo, uma política de estacionamento sustentável, né? Que viabilize que incentive o menor uso do veículo particular. Isso não é função do Confrota, né? Isso é função do Comitê do Clima. Então, eu queria saber de vocês, porque a gente nunca discutiu esse assunto, eu queria saber da Prefeitura, da Seclima, como é que nós vamos, na prática, traçar essa linha divisória aí entre as funções do Confrota e a função do Comitê do Clima, né? Porque antigamente, no Comitê do Clima, quando ele era no passado, né, antes dessa reforma da Seclima, a gente tinha comissão, né, de transporte e combustíveis, uma comissão, um grupo de trabalho que cuidava dessas políticas mais amplas, né? Então, e nós não temos mais isso. Então, aquele grupo de trabalho que tinha no passado lá, foi ele que fez a Lei 16.802. Então, o trabalho daquele grupo de trabalho, ele proporcionou à cidade um novo programa de importância capital, né? Que é esse programa de substituição de frota que está aí. E ele foi extinto e nunca mais colocou-se nada no lugar dele. Então, era isso que eu queria falar para o pessoal começar a pensar um pouco nisso, para ver
dá um sentido mais prático, né? No nosso tempo que a gente dedica aqui para esse comitê, e aproveitar esse conhecimento dessas pessoas que estão aqui doando o seu tempo, né, para a cidade e para a comunidade de São Paulo. Obrigado, Olímpio. Acho que você trouxe um apontamento importante, né, do potencial desse comitê de se desdobrar em novas políticas. Eu acredito que, sobre o primeiro ponto, né, sobre a sobreposição desse do Confrota, eu acredito que a gente tem tentado separar bastante os assuntos, né? Inclusive, já fizemos algumas sugestões de levar alguns temas que são colocados aqui para o Confrota, e acredito que, ao caminhar dos debates e discussões, a gente pode seguir nesse mesmo sentido, né? Obviamente que a questão das emissões do transporte são de suma importância para a cidade, né? 61% das emissões vem do transporte, então é um tema que pode ser abordado aqui, podem ser trazidas ideias, mas acredito que a implementação de políticas, propostas mais concretas, a gente pode tratar lá no Confrota. Com relação a grupos de trabalho, a gente tem um pouco de receio, porque a nossa experiência é que os grupos de trabalho acabam ficando um pouco inativos, e eles dependem muito do comprometimento dos participantes, né? Então, eu acho que a gente está aberto, Olímpio, eu acho que a gente, da mesma forma que a gente colocou esse formulário, através do formulário, como você está colocando aqui nas reuniões, as reuniões têm sempre um espaço aberto para quem quiser trazer sugestões, e fica essa proposta de que todos os membros tragam sugestões concretas. E na medida que a gente identificar, juntamente com vocês, né, que existe um eixo ali para ser desenvolvido e que seja importante ter trabalhos adicionais, além dessa reunião mensal, que acredito que ela é pouco, por tanto de trabalho que a gente pode desenvolver a partir, né, do comitê, a gente pode ir abrindo grupos específicos para trabalhar de temas específicos, na medida que os membros se comprometam. Então, fica o convite para pautas específicas, para vocês sugerirem pautas de discussões, e à medida que a gente entender que essas pautas precisam ser avançadas, né, a gente faz essas reuniões extras, paralelas, e trazemos os resultados aqui para o comitê. Tem alguma consideração? Podemos ir para a próxima pauta? Então, obrigada, Lúcia André, e eu passo agora para Marcela Costa para apresentar a plataforma do UrbVerde, ao monitoramento de áreas verdes urbanas, material preparado por alunos e pelo professor Marcel. Então, Marcela, por favor. Bom dia a todos. Queria agradecer primeiro o convite da secretaria para a gente estar aqui apresentando para vocês, e vou compartilhar minha tela aqui. Eu não estou muito familiarizada, então se der alguma coisa errada, eu peço ajuda para vocês também. Está aparecendo, Marcela, pode... Está aparecendo? Tá sim, perfeito. pode. Então, começando, me apresentando. Então, eu sou Marcela, eu sou estudante de Engenharia Ambiental aqui na USP de São Carlos. Entrei para a equipe da UrbVerde no começo para o meio do ano passado, então faz um pouco mais de um ano. E eu entrei principalmente para trabalhar na área de produtos, então desenvolvimento de materiais e oficinas e cursos para capacitação e para meio que no contexto de educação ambiental, né? Então, e hoje também estou atuando como vice-coordenadora da equipe. Então, começando a apresentação, o que é a UrbVerde, né? Então, a UrbVerde surge em 2022, ela foi construída durante o ano de 2022, com o conjunto de várias bolsas de pesquisa, principalmente, como está mostrado no slide, o financiamento feito pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, do CNPq e da FAPESP, e envolveu diversas
universidades, né, diversos setores da própria Universidade de São Paulo, então o IAL, aqui de São Carlos, a FEFELESH de São Paulo, e também outras universidades como a Universidade Federal da Bahia, a UFSCar e a Universidade Lusófona, que faz esse contato com a gente internacional, e atualmente também está trabalhando com parcerias com o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a Prefeitura de Diadema e o Instituto Polis, também com a sede em São Paulo. Então, o que é a plataforma UrbVerde? Quando você abre a plataforma, então, essa é a página inicial que você vai ter acesso, e ela está aí como uma fonte de dados ou indicadores socioambientais para os 640 municípios de São Paulo. A princípio, a nossa ideia é expandir para outras regiões e atingir o país inteiro em algum momento. E principalmente com essa ideia de você tornar a informação pública. Então, tanto para o público, para a população no geral, quanto para os gestores dos municípios, principalmente para promover e dar suporte à gestão de políticas públicas. E então, a plataforma vem com esse objetivo principal de você conseguir tornar as cidades mais sustentáveis, mais resilientes e equitativas. E surge muito com uma ideia de auxiliar os municípios aqui de São Paulo, principalmente, na construção, nas respostas, né, do programa Município Verde Azul. E também vem muito para alinhar os municípios com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então até no âmbito global, para auxiliar essas cidades a atuarem de forma mais sustentável e alinhar suas diretrizes e ações, né? E como que ela foi construída, né? Então, os dados da plataforma, eles vêm de imagem de sensoriamento remoto e dados open source colaborativos, como está indicado na apresentação, e eles foram construídos usando a plataforma do Google Earth Engine, que é a computação em nuvem. Então, é uma coisa que facilitou para a gente, né, essa questão de você poder construir uma base de dados tão grande e não depender de um computador só. Então, isso é possível ser feito em vários computadores diferentes e atuar ao mesmo tempo no programa. E também foi utilizada a inteligência artificial, que é o que a gente chama de machine learning. Então, você programa a máquina para aprender, para mapear pontos específicos no mapa, né? Então, quando você quer identificar áreas que têm vegetação, por exemplo, você mostra para a máquina como é que é o pixel que tem a vegetação e ela vai fazer esse mapeamento automaticamente. E esses dados open source colaborativos são principalmente dados do OpenStreetMaps e dados do censo para população e renda. E é importante esse uso dessas fontes de informação, porque a gente consegue fazer essa evolução nos territórios, né? Então, a gente tem dados de satélite que vem desde 1985, apesar de a gente ter disponível na plataforma a partir de 2016, tem essa informação desde 1985 e ela vai continuar sendo atualizada conforme os anos passam, assim como as informações de censo, que são atualizadas periodicamente. Então, é possível você fazer esse acompanhamento temporal dos dados do seu município, né? Então, agora trazendo um pouco mais para a plataforma, aqui é uma das nossas ferramentas disponíveis, é você conseguir fazer essa análise em escala temporal. Então, eu trouxe aqui uma captura de tela mesmo, de como é a plataforma do município de São Paulo, no caso. E a gente tem a temperatura máxima de superfície nos anos de 2016 e no ano de 2021. Então, apesar de ser só 5 anos de diferença, a gente consegue perceber já que já houveram alterações. E é legal fazer essa comparação, até para você ver os pontos que esquentaram mais. Ou, no caso aqui, mais próximo de São Bernardo do Campo, você consegue ver que houve uma redução da temperatura. Então, é possível você utilizar esses dados para fazer um diagnóstico e entender por que aquilo aconteceu, o que mudou entre esses anos,
que fez essa diferença, né, na temperatura de superfície. A gente também tem uma escala espacial, então tem a comparação interurbana, como a gente pode ver aqui na parte de baixo, município de São Paulo, e na parte de cima da imagem, o estado inteiro, então é possível também fazer essa comparação entre os municípios do estado, e São Paulo está aqui nesse pontinho amarelo, e também volta para aquela ideia de você conseguir identificar o que cada município está fazendo diferente, o que a gente pode melhorar, né, ou usar como exemplo de outros municípios para poder aplicar no nosso, para melhorar a qualidade ambiental desse local. E dentro da plataforma a gente tem 3 categorias de dados. Então a gente tem a categoria de praças e parques, que vai ter dados como a distância média até as praças, a área de praças por habitantes, e a gente também tem o recorte em polígono das praças e parques de cada município. Temos também a camada a categoria de vegetação, então tem dados como o percentual de cobertura vegetal, tem o índice de cobertura vegetal e índice de desigualdade socioambiental também. E a categoria de temperatura máxima de superfície, que vai mostrar aí a variação de temperatura nos locais. Também tem dados de coeficiente de ilha de calor e temperatura média de superfície, então dá para fazer um parâmetro muito grande. E o que é legal de tudo isso é essa multiscalaridade da plataforma e você conseguir fazer esse paralelo entre os dados, né? Então, ter essa relação de vegetação com temperatura, que é muito interessante, ou então a vegetação com as praças e parques, e você consegue ver se a praça está realmente adequada ambientalmente, ou se aquela praça, apesar de ser uma praça, ela é uma praça seca, como a gente fala, que é uma praça que não tem vegetação nenhuma, então, apesar de ser um espaço que era para ser de lazer, ela não tem esse conforto ambiental que ela poderia trazer para a população do local. E agora, os projetos que a gente está em desenvolvimento, começando pela nossa parceria com o Consórcio dos Municípios do Grande ABC. Então, a ideia é a gente trabalhar com eles nesse projeto de mitigação e adaptação climática. E como a gente fazer isso, né? Principalmente com a capacitação e o treinamento técnico das pessoas que estão dentro do consórcio para usar a plataforma, para conseguir, como ferramenta de tomada de decisão, e para conseguir implantar essas metodologias de planejamento e gestão e melhorar a qualidade ambiental desses municípios. E eu trouxe aqui também o Verde Educa, que é um setor que já está meio que saindo do forno, assim, da plataforma também, que vai ter disponível todos os materiais que a gente desenvolver. Então, desde os cursos até as apostilas e livros, vão estar todos disponíveis lá, porque volta aquela ideia, né? A gente quer que essa informação fique acessível para todo mundo. Então, para que isso seja possível, a gente criou em desenvolvimento, esse espaço da plataforma que vai ter todos os nossos produtos. Então, essa parceria com o consórcio da ABC, a ideia explicando um pouco melhor, a gente selecionar indicadores, para o monitoramento do plano de ação de enfrentamento às mudanças climáticas do Grande ABC. Então, tanto com dados que já existem na plataforma, quanto com dados que estão sendo desenvolvidos agora, fazer esse acompanhamento, porque o plano já está pronto, só que ainda não tem a forma de monitorar esse plano. E também elaborar o plano de ação climática para Diadema, que é o nosso foco principal do momento, também com essa ideia de ter os indicadores prontos na plataforma para que ele possa ser acompanhado futuramente. Então, essa ideia de você ter um diagnóstico, né? Porque cada município tem a sua particularidade, então a gente vai começar essa atuação em Diadema, e isso também são capturas da plataforma que você também pode ter
um dado um pouco mais visual, de gráfico, né? E a comparação entre os municípios da região também, do município selecionado. Então, aqui estão um pouquinho dos dados, um pouquinho mais do que a gente está fazendo, né? Então, a gente tem a ideia de aperfeiçoar os dados que já tem disponíveis na plataforma e desenvolver mais dados, isso em parceria também com o consórcio, porque a gente está começando ou direcionando as nossas ações para lá, para que a gente possa replicar para o resto do estado futuramente. Então, vocês até comentaram no começo da reunião, a questão de inundação e tudo mais, isso é uma ideia também que a gente tem para o futuro, de você conseguir visualizar na plataforma as manchas de inundação, ou então a hidrografia da cidade, né? Então tem essas ideias para o futuro, e aqui tem um panorama geral do que a gente está desenvolvendo. E aqui só mais uma ferramenta que a gente tem também, está relacionada aos dados que a gente que estão em desenvolvimento, que é a questão do relevo. E o membro do nosso time gosta sempre, o Gustavo, ele gosta sempre de apontar que dá para a gente visualizar essa parte em vermelho do relevo, está toda apontada, está toda com a face para a mesma direção. Então, se eu não me engano, está toda apontada para o norte. Então, você já tem uma noção de que o relevo não influencia só em questões como hidrografia e mobilidade, mas também pode ter essa influência na temperatura. E também acho que isso é uma das coisas que eu mais admiro da plataforma, é você conseguir fazer essa correlação dos dados, né? Tipo, a vegetação não é só a vegetação, ela tem influência na temperatura e tem influência na acessibilidade ao meio ambiente de qualidade da população, né? E aqui também mais uma coisa que foi desenvolvida no ano de 2023. Isso foi feito pelo Vitor, que acredito que esteja na reunião aqui com a gente, e pelo Gustavo. E eles também eles fizeram essa relação da temperatura com as vias. Então, só para mostrar aqui mais uma possibilidade de recorte, né? Que também é um recorte interessante. No caso aqui, esse recorte é de São Carlos. Você consegue ver os pontos mais quentes em vermelho. E aqui, esse pedaço que está em verde, que são locais mais frescos, são mais próximos do rio. Então, só um exemplo também de como a gente pode fazer essa análise de dados. Isso não está disponível na plataforma, mas é uma possibilidade de análise. E agora um exemplo de uso, que acho que foi o que chamou mais atenção na nossa última reunião com a secretaria. Então, a questão da desigualdade socioambiental. A gente pode ver essa imagem super famosa do Morumbi com Paraisópolis, e a gente vê essa diferença de renda, né, e relacionar ela com o acesso ao meio ambiente de qualidade. Então, a gente pode ver que o bairro com a renda mais alta está no local mais fresco, enquanto o bairro com a renda mais baixa está no local mais quente. Então, entra toda nessa questão de desigualdade socioambiental. E aqui, para a gente ver a imagem como em uma escala maior, né? A gente tem aqui Paraisópolis com 4 graus acima da média da cidade e o Morumbi com 5 graus a menos do que a média da cidade. Isso no ano de 2016. Aqui, ampliando ainda mais a escala. E a gente faz essa comparação com 2021, que é uma coisa que é muito chocante, né? Que a gente pode ver que a cidade esquentou muito e os locais, como Paraisópolis, estão, assim, fervendo. Então, você ter esses 9 graus de diferença em apenas 5 anos é uma coisa extremamente preocupante, né? É muito alarmante e indica também a necessidade de atuação nesses locais. Porque, apesar da gente talvez não ser tão perceptível assim, a gente percebe que está mais quente, né? Mas acho que a gente não percebe a gravidade do problema que a gente está passando e que tem um grande impacto na nossa saúde pública também. E aqui, para finalizar a apresentação,
eu trouxe algumas das possíveis parcerias que foram levantadas principalmente pelo Marcel, pelo professor Marcel. Então, a gente tem a possibilidade, isso em atuação com o Comitê de Mudanças Climáticas aqui de São Paulo, de fazer esses produtos personalizados. Então, assim como a gente está fazendo para o consórcio da ABC, a gente fazer uma sessão, que acho que eu esqueci de comentar também, mas a ideia é a gente ter uma sessão da plataforma voltada diretamente para esse projeto do ABC, então vai ter uma parte lá que vai ter os dados voltados para eles, porque a gente está desenvolvendo esse projeto com eles, e a ideia, novamente, é depois expandir isso para o resto do estado. Então, também daria para a gente fazer essa construção para São Paulo, e também produtos para o suporte de uso desses dados. Então, a ideia de construir manuais e materiais que possam instruir as pessoas a utilizarem esses dados da plataforma, e também fazer essa integração com o GeoSampa, que também é uma fonte de dados já construída por vocês. É legal a gente ter essa comparação, porque a gente tem uma validação e a gente até faz essa análise, né? Tipo, quais os dados da prefeitura que batem e o que não batem com os nossos, para construir uma base de dados realmente mais forte. E também a ideia de oficinas participativas, então, fazer essa parte de capacitação e treinamento técnico para o uso da plataforma e dos painéis personalizados, que seriam esses que eu comentei para o consórcio da ABC, então daria para fazer essa construção para São Paulo. E oficinas em escolas também. E aí eu trouxe esse exemplo, que foi uma oficina que a gente realizou aqui em São Carlos, com os alunos que a gente tem, que estão no projeto, que são do PIBIC-EM, que é uma bolsa de iniciação científica para ensino médio, que foi muito legal. Foi um momento, assim, acho que de aprendizado tanto para eles quanto para a gente. E também dá para a gente fazer, para a gente replicar isso para São Paulo. E aí eu acredito que o Luiz Gustavo, que gostaria de falar também alguma coisa do Plano Clima. Então, passo a voz para ele. Oi, Marcelo. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo tá me ouvindo certinho? Sim. Ah, bacana. Bem, o que a Marcela apresentou, eu acho que resume e contempla tudo que a plataforma tem de potencial e tudo que está sendo trabalhado. É uma plataforma recente. Quando a gente fala de desenvolvimento de tecnologia, a gente tem todo esse processo de desenvolvimento que está acontecendo, melhorias, né? E essas parcerias, elas vêm também nesse intuito de ser uma via de mão dupla. Conforme a gente vai qualificando a gestão do município, né, trabalhando essa qualificação, a gente também recebe o que é mais demandante por vocês, mais necessários para quem está atuando ali na ponta. E o que a Marcela colocou, fazendo uma breve avaliação do próprio Plano Clima de vocês e um pouco dos resultados que já foram relatados, a gente vê que das ações, dos programas criados, algumas têm uma dificuldade de se levantar e monitorar esses indicadores, né? Eu vou usar só um exemplo que, dentro do que estava no relatório, a ação 22 do programa 4.2 dentro do Plano Clima, que é adaptar a cidade de hoje para o amanhã. A ação 22, ela fala sobre aumentar a área permeável dos equipamentos e espaços públicos. E aí, no relatório de acompanhamento, tinha lá que alguns indicadores não possuíam disponibilidade de dados ou não foram apresentados pela secretaria. E é difícil fazer esse levantamento de campo, né, na visita de campo. A plataforma está trabalhando, junto com imagens de satélite, junto com as informações de geoprocessamento, de fazer esse levantamento exatamente das áreas permeáveis que existem dentro das áreas públicas, áreas verdes, espaços livres, para a região do ABC. Então, mostrar um pouco de como que o nosso trabalho, eu fui da gestão pública, né, e o projeto ele me cativou por conta dessa amplitude e dessa diversidade de informações que é possível, para que a gente possa monitorar essas ações e para que a população também possa acompanhar o que está sendo feito dentro das políticas públicas. Eu acho que esse papel de disponibilizar esses dados de forma livre, né, de livre acesso, é que tanto a gestão quanto os agentes, as governanças do município possam entender e possam desenvolver também ações que facilitem esse trabalho. Eu acho que quando a gente pensa em mudanças climáticas e ações ambientais,
elas só vão vingar quando a gente tem esse apoio da população também. Acho que só a gestão pública atuando, quanto só a população atuando, acaba faltando uma liga. Então, a plataforma ela possibilita toda essa avaliação, essa leitura do território, e acredito que a gente está, que nem a Marcela falou, disponível para desenvolver essas parcerias e aprofundar também a potencialidade da plataforma para os objetivos que vocês têm aí de monitoramento e acompanhamento do Plan Clima, no caso, né? Então, era mais essa inserção, agradecer o espaço também, eu acho que ter um espaço numa reunião dentro de um comitê é extremamente importante, e a gente vai estar à disposição para desenvolver essas parcerias futuramente também com vocês. Eu vou passar de volta para a Marcela, e aí ela continua aí a apresentação. Obrigada. Então, para fechar aqui, só para, caso vocês queiram acompanhar nossas novidades, esse também é uma captura de tela da plataforma. Se você descer ou scrollar, né, até o finzinho da plataforma vai ter um lugar para inserir seu e-mail, que dá para a gente mandar as atualizações da plataforma para vocês. E também coloquei esse QR Code, que tem um Linktree, que tem as nossas redes sociais também. Então, caso vocês queiram acompanhar o nosso projeto, convido vocês a seguir também. Acredito que essa apresentação vai ficar disponível para vocês depois. E é isso, eu queria agradecer muito a oportunidade da gente ter trazido a plataforma para vocês e abrir esse espaço agora para dúvidas. Obrigada, Marcela, obrigada, Gustavo. Eu vi que o Marcel também entrou, a todos aí da Urbiverde que participou. Para a gente vai ser muito importante o uso dessa plataforma. Marcamos até uma reunião com vocês na próxima semana para detalhar, mas deixo aí aberto para quem quiser fazer perguntas. Laura? Eu primeiro queria dizer que eu estou estarrecida, Marcela, pela qualidade da sua apresentação, tá bom? Muito legal o trabalho que vocês fizeram e que eu particularmente não conhecia. Eu queria saber o nome do professor responsável por esse projeto e também dizer que veio uma mensagem aqui, desculpa. E também dizer que a gente, tá aqui presente na reunião, a Lígia e outros colegas, nós estamos na Secretaria do Verde, junto com o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP aqui de São Paulo, elaborando aquilo que foi chamado um atlas de temperatura, quer dizer, fazer mapa de temperatura e outras questões, tipo ilha de calor, etc. Também o Google, para qualquer um, você entra lá, você consegue mapear a temperatura, a ilha de calor, ele te dá um mapa, mas numa escala muito ruim. Então, eu fiquei surpresa com os produtos que você apresentou. O Mapa e Biomas. Eu vi que a referência de data é exatamente a mesma do Mapa e Biomas, não sei se é de lá que vocês pegam os dados. Enfim, eu acho que tem questões técnicas que depois eu até gostaria de conversar mais especificamente para entender melhor o que é que é esse trabalho, como é que ele se estrutura e tudo mais, mas dizer que eu vejo uma qualidade muito grande no que vocês apresentaram, que é o fato, e não sei nem se é participação sua, porque você falou a parte de produtos, né, você que faz, que é essa apresentação fácil, pelo menos na comunicação, é muito eficiente, achei genial o trabalho. Mas eu queria conversar sobre a base técnica, que eu acho que aqui não é o lugar e a hora, porque em coisas que nós temos feito, os tempos são outros, são tempos de 3 anos. E aí você vem e me mostra uma coisa. Então eu fico assim meio... Então, queria conhecer melhor, tá bom? Obrigada. Certo. Rapidinho, só respondendo a questão.
O nosso professor responsável é o professor Marcel Fantin, que é do Instituto de Arquitetura da USP de São Carlos. Ele entrou aqui, mas eu acredito que ele esteja em aula agora, então eu não sei se... Eu acho que ele deve ter saído. E ele tinha comentado que não ia poder estar aqui justamente por causa disso, mas talvez ele apareça aqui em algum momento. E essa questão dos dados, né? Eu acredito que se você quiser passar o e-mail para a gente possa ter ou marcar uma reunião, ou ter essa conversa pelo e-mail e a gente te responde melhor por lá, pode ser? Combinado. Então, a Lígia está como a primeira mãozinha levantada. Deixa eu só, Laura, a Mariana, que é da Secretaria do Verde, ela está aqui também e ela está acompanhando esse projeto da URB, ela tá participando junto, então ela tem bastante detalhe, pode te ajudar também aí. Lígia. Pronto, obrigada. Bom dia, sou Lígia, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, então pedi a palavra aqui também para reforçar um pouco do que a Laura falou, já agradecer a informação, porque a gente está ali junto com a Mari, mas na correria a gente não conhecia o projeto aqui do Urb Verde, parabenizar com uma apresentação super clara e um projeto muito interessante. Então, reforçar isso que a gente está, como a Laura falou, com um projeto que vem aí de uma ação do Plano Pavel, do Plano de Áreas Protegidas, Verdes e Espaços Livres, que é essa ação de construir, elaborar um atlas de temperatura de superfície. Então, a gente tem essa colaboração em andamento com o IAG, né, mais diretamente com o professor Humberto, com a professora Denise. A gente está agora participando de um trabalho por meio de um edital da UPSI, que é para aprofundar em análises microclimáticas em escala local, né, em escala ali de bairro. Então, acho que tem aí uma sinergia bem interessante. Eu sugeri isso da gente marcar uma reunião junto com o Seclima, com vocês. E, Mari, a gente conversa internamente até antes disso para atualizar um pouquinho do que a gente está fazendo, conhecer um pouquinho mais em detalhe, já tirar algumas dúvidas sobre o trabalho que vocês estão fazendo, e seria muito legal a gente poder conversar mais detalhadamente. Parabéns aí pelo projeto. Obrigada. Desculpa, pode falar. Não, pode ser. Você quer complementar alguma coisa, Marcela? Passar para o próximo? Eu só ia falar também, se vocês quiserem pegar os nossos contatos através da Mari, talvez fique mais fácil do que a gente ficar tentando passar aqui na reunião. Então, Mari, pode passar o meu e-mail, acredito que o e-mail do professor também, mas pode me manter como um contato aí. Obrigada. Vitor? Oi, gente, tudo bem? Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Sim. Beleza. Bom, queria primeiro me apresentar. Eu me chamo Vitor, faço parte do projeto da Urb Verde também. E eu queria passar aqui para agradecer também pelos comentários que vocês fizeram. E uma coisa que surgiu é a questão da Urb Verde também dessa metodologia de desenvolvimento da temperatura. Acho que eu posso falar aqui rapidinho, questão de 1 minuto, só para não atrasar muito a apresentação e também essa reunião. Mas a gente utilizou uma metodologia da Ermida, que ela é uma pesquisadora europeia, e foi bem interessante esse artigo que ela desenvolveu. Então, para desenvolver toda essa temperatura de superfície terrestre, a gente utilizou a metodologia dela junto com o Google Earth Engine, e a gente conseguiu expandir isso para todos os municípios do estado de São Paulo, né, como a Marcela apresentou. Inclusive, a apresentação foi maravilhosa, fiquei feliz com a apresentação, foi muito boa, parabéns, Marcela. E explicando um pouquinho da estrutura interna da Urb Verde. A gente possui mais ou menos 40 membros, então a Urb Verde cresceu muito ultimamente, né? Hoje em dia a gente tem time voltado para desenvolvimento da metodologia. Então, como a Marcela apresentou, a gente tem grupos de temperatura de superfície terrestre, que está melhorando esses dados que a gente tem na plataforma, buscando ampliar isso para o Brasil todo. A gente também tem grupo de hidrografia, igual a Marcela comentou, sobre a questão de
hidrografia da cidade, sobre pontos de possíveis inundações futuras. Então, a gente tem esse grupo que pega artigos e metodologias interessantes para serem desenvolvidos no Google Earth Engine, para que a gente possa, assim, expandir isso para o estado todo, tá? Então, enfim, agradecer todo esse elogio que vocês deram, porque é muito interessante ver a proporção que esse projeto está tomando e também pensar que isso veio de universidade pública e que está provendo tudo isso para gestão pública e para a população em si, né? Trazendo esses dados da maneira mais fácil, mais usável para a população, sabe? Então, isso é muito interessante. Agradecer a todo mundo pelos elogios aí também. Passando a voz agora para o Thiago. Acho que o Thiago levantou a mão. É o próximo que levantou a mão, gente. Obrigado, viu? Olá, bom dia. Eu sou o Thiago, eu sou professor aqui na Faculdade de Saúde Pública, aqui da USP. Bom, eu faço coro aos colegas que falaram antes, né, parabenizando, né, vocês todos envolvidos na criação dessa plataforma. Eu realmente também fiquei bastante impressionado com a qualidade do produto que vocês desenvolveram. E parabenizo, em especial, a Marcela também por essa apresentação, né. Aqui na USP, a Laura, né, os colegas, né, já comentaram, né, dessas ações que aqui na USP tem sido desenvolvido, em especial, né, essa questão do Atlas, né, de temperatura com o pessoal do IAG. A gente tem desenvolvido, né, várias outras ações também, né, inclusive de medir a temperatura em superfície em vários parques verdes aqui na cidade de São Paulo. E aí, eu fiquei muito interessado nessa plataforma e eu estava aqui, né, tentando acessar. E aí, uma dúvida, né, que eu fiquei, Marcela, de qual é o estágio que está essa plataforma hoje, né? Então, eu imagino que muita gente talvez tenha acessado aqui e talvez, né, não está funcionando muito bem, mas aí eu fiquei com essa dúvida, né, se para nós como usuários a gente já consegue usar, né, para São Paulo, algumas cidades, como que está essas funcionalidades principais? Eu sei que algumas vocês ainda estão desenvolvendo, né, mas eu queria saber se, né, de uma maneira geral, a gente já consegue usar, porque, né, eu realmente fiquei muito interessado nessa ferramenta. Parabéns para todos. Antes da Marcela responder, eu queria passar para o Moacir, aí depois a Marcela e o Vitor respondem, pode ser? Claro. Pode ser. Tranquilo. Vai lá, Bom, Moacir. Marcela e todos da URB Verde, eu queria dar meus parabéns pelo projeto de vocês. De fato, é um projeto importante que a gente precisa analisar e estudar em detalhes agora. Eu sou diretor da NAMA estadual e da NAMA nacional também, e nós trabalhamos muito com os municípios e muitos municípios pequenos que têm pouca assistência, mas que a gente alcança muito, né? E, enfim, então, isso, queria parabenizar vocês e dizer também que eu vou entrar em contato com vocês para a gente conversar mais detalhes do projeto e para possíveis parcerias também. Obrigado. Câmbio. Obrigada, Moacir, muito bom te ver aqui na reunião. Vou passar então para o Vitor, eu entendi que o Vitor que vai responder, né? Então, Vitor. Isso, obrigado. Bom, primeiro agradecer, Moacir, brigadão, e com certeza vai ser muito interessante para a gente depois trocar essa ideia com você, para ver sobre possíveis parcerias, tá? Então, muito obrigado também pelo elogio. Agora, respondendo a pergunta do Thiago, sobre a questão de disponibilidade desses dados, a gente disponibiliza esses dados para todo mundo, né? Então, é só acessar o site www.urbiverde.com. Só que tem um pequeno problema, que é a questão do servidor. A gente não imaginava que a Urbiverde iria atingir todo esse patamar, que iria ter vários acessos simultâneos, né? Então, pedi até desculpa para vocês por conta de que está tendo vários acessos ultimamente a essa plataforma. Então,
o espaço que a gente tinha disponível no servidor da USP, ele já está sendo pequeno para a gente. Então, a gente está tendo toda essa comunicação com a USP para ter essa expansão do servidor para que a gente possa ter esse acesso simultâneo de mais pessoas, sabe? Então, é o que a gente está conversando com a USP de expandir esse servidor para a gente, mas em momentos de não tão pico, então provavelmente depois dessa reunião, provavelmente alguns horários fora do pico é melhor para acessar e também esses dados estão disponíveis. Mas já já isso aí vai ser consertado, também vai ser possível, enfim, 24 horas de acesso para todo mundo. Mas só respondendo de forma concisa, sim, ela está disponível para todo mundo. Quem quiser acessar, é só acessar o site, mas a gente está com esse pequeno problema sobre a questão do servidor, beleza? E até pensando em possível expansão, né, já que a gente pretende até o fim do ano expandir isso para o Brasil todo, então a gente está tendo todo esse trabalho do servidor também, tá? Vitor, Obrigado, esse é o melhor problema do mundo, né? Que vai resolver e que bom exato. que está tendo tanto sucesso. Parabéns aí para vocês. Cleiton levantou a Obrigado. mão. Bom dia, pessoal. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo projeto, ao grupo, todos os envolvidos. Eu estou também olhando aqui a plataforma, já tinha olhado ontem, na verdade. Eu sou aqui da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, trabalho na Planurb, Coordenadoria de Planejamento Urbano. E a gente é muito próximo aqui da Coordenadoria de GeoInfo, que é quem toca lá o GeoSampa, né? E seria muito legal mesmo ter alguma camada, alguma coisa desse trabalho de vocês. Eu vou colocar meu e-mail no chat. Seria legal, né, para a gente tentar marcar alguma coisa com o pessoal lá do GeoInfo. E a plataforma, embora tenha essa dificuldade, né, que o Vitor estava falando, de todo mundo acessando junto e tal, mas ela é muito legal, muito fácil de entender, de encontrar, né, pelo menos eu não estou tendo dificuldade, né. E seria legal ter uma camada assim no GeoSampa, que é uma plataforma que talvez daria até mais visibilidade, né. Enfim, eu vou colocar aqui no chat agora, tá bom? E obrigado pela apresentação. Obrigada, Cleiton. Marcela, por favor. Obrigada. Pode passar o e-mail, eu vou anotar aqui. E agradecer novamente a todos pelas palavras que a gente tem muito carinho pelo que a gente faz também, então é muito bom ouvir o quanto as pessoas estão nesse trabalho. Então, se tiverem mais dúvidas, pode continuar aqui a discussão. Marcela, só para você saber, esse comitê ele é formado por secretarias municipais, também estaduais, e também pela sociedade civil, né? Então, como vocês puderam ver, ela tem membros aí de vários locais. Acho que dá para quem tiver interesse. Se vocês puderem também colocar o contato de vocês no chat, aí quem tiver interesse entra em contato diretamente com vocês. Mais alguém? Não? Então, a Andréa quer fazer algum comentário? Bom, só queria reforçar, né, agradecer a apresentação. A gente teve uma primeira reunião aqui na secretaria e ficamos todos igualmente impressionados com a plataforma e ficamos o grande potencial que ela tem de contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas. Acho curioso também, né, como além do mapeamento do calor da cidade, vegetação, que é extremamente importante para essa adaptação, para a resiliência da cidade, ficamos bastante interessados também para a questão do mapeamento de áreas permeáveis, né? Dentro daquele acelerador de segurança hídrica, a gente está avaliando também a adesão a outras metas, e uma delas diz respeito ao aumento da retenção e filtração da água na cidade. Então, esse é um ponto de bastante interesse nosso também. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de nenhum mapeamento sobre as áreas, assim, o que é permeável na cidade, né? Onde potencial de infiltração das águas. E acho que isso também, havendo uma sobreposição com os estudos que
feito dos cadernos das bacias hidrográficas, isso dá uma informação para a cidade muito importante, tendo em vista aí o que a gente já está vivendo das mudanças climáticas, né? Então, uma dúvida que eu tenho antes da gente fechar, queria aproveitar esse momento, é como se dá essa integração de informações na plataforma, né? Como que a gente pode aportar dados, como que esse mecanismo é feito, como vocês fazem o aporte de outros dados que eventualmente a gente possa fornecer, como que se dá esse uso da plataforma? Então, pode Não, responder. pode falar, depois eu complemento. Fica à vontade. Não, o Vitor trabalha mais na parte da TI, então ele normalmente responde essas questões com mais propriedade, mas os dados, a ideia é a gente também colocar um segmento na plataforma que disponibilizem esses dados em forma talvez de relatório, e também a gente disponibilizar a nossa base de dados de uma forma mais acessível. Por enquanto, a gente tem a base de dados com a gente, e quem pede para a gente, quem tem alguma demanda, que já surgiram algumas, inclusive, a gente manda para a pessoa especificamente o que ela precisa. Então, por enquanto, a gente está nesse esquema um pouco mais manual, assim, né? Então, a gente que passa as informações, mas a ideia é ter tudo disponível. Então, a informação que precisarem, a gente disponibiliza sem problemas. Aí, pode falar, Peter. Perdão. Imagina, imagina. E é bem isso que a Marcela falou, né? Hoje em dia a gente tem essa questão manual mesmo, que quem reporta para a gente algo, a gente vai lá e modifica, e também disponibiliza isso para o pessoal, né, para todo mundo que queira acessar. Mas o nosso intuito é fazer tudo isso de uma forma automática. Então a gente está estudando hoje em dia algumas formas de poderem reportar para a gente algumas possíveis melhorias, alguns dados para serem adicionados também nessa parte quantitativa da plataforma. E a gente está até estudando algumas questões de chat mesmo, de ser feito isso de uma forma bem fácil por meio de chat, por meio de reporte, por meio de fórum. Então, tudo isso a gente está estudando também, e a gente planeja adicionar essas formas de reportarem os dados e de também adicionar os dados de uma forma mais fácil, uma forma mais automática. Beleza? Bom, então se foi uma questão final aí que eu estava curioso, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado Marcela, Gustavo, Vitor pela apresentação, e se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu vou passar para a Luciana então para a gente já ir para os encaminhamentos finais. Fernanda? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Fernanda. Na verdade, não é sobre o projeto, mas também gostaria de parabenizar. Na verdade, eu gostaria de fazer um convite. Eu sou do CREA São Paulo, eu sou engenheira ambiental e da área de gerenciamento de projetos e planejamento estratégico. E na semana que vem, a gente vai ter a oportunidade de fazer um evento, né, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Posso só compartilhar um segundo a tela com vocês? Pode compartilhar, Fernanda. Tá bom. Não sei se vocês já estão conseguindo ver. Sim, estamos vendo. Bom, o CREA São Paulo, né, que é o Conselho Regional de Engenharia do Estado de São Paulo e de Agronomia, realiza e apoia eventos, né, que visam a valorização dos nossos profissionais, além de iniciativas que têm como objetivo mesmo incentivar a segurança da sociedade, e pensando muito na sustentabilidade também, a gente traz, né, esse evento em comemoração, e também para conscientizar, né, toda essa parte ambiental, e principalmente esse tema que é super relevante, né, trazendo também do que a ONU está trabalhando, né, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, que eles falam muito da geração restauração. A ideia é a gente trazer o tema de restauração e reabilitação de rios urbanos,
O evento vai acontecer na semana que vem, no dia 6, das 3 às 18 horas. Vai ser híbrido, né? Então, lá no nosso coworking da Nestor Pestana, convido vocês a conhecerem, é muito bacana o local. E também, quem não tiver oportunidade de ir presencial, vai ter no nosso YouTube. A gente vai contar também com a ilustre presença do nosso secretário do Seclima, né, José Renato Naline, para participar da abertura. E também a gente vai tratar de alguns temas, né, de recuperação dos rios, com a presença do Rodrigo Otaki, Eduardo Jorge, técnicas de restauração verde, com a Juliane e o Gustavo, e também trazer muito essa parte da expansão urbana, né, em relação aos recursos hídricos. Então, muito interessante também trazer essa parte mais do planejamento urbano, da expansão urbana, que é algo que a gente também vem falando, né, no comitê, é um tema muito relevante. Então, convido vocês, e aqui tem o link, né, o QR Code. Se precisar, posso mandar o link também aqui no chat, e estou à disposição, e também coloco o CREA à disposição para os nossos espaços, né? Então, que nem como a Laura comentou, né, que poderiam utilizar os espaços do Mapaz, também podemos utilizar os do CREA, caso seja necessário fazer alguma capacitação ou algum outro evento relacionado ao comitê ou outros temas relevantes, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. O secretário estará lá na abertura. Ele vai ter que fazer uma mágica, porque às 4 ele tinha que estar lá no Transamérica, mas a gente vai dar um jeito. Agradeço muito a participação também do secretário. Muito obrigada. Vai ser muito importante. Vitor, você quer fazer algum comentário? Isso, é só um comentário bem rapidinho. Primeiro, agradecer também, Fernanda. Bem interessante a gente participar desse comitê que vai ter, principalmente por conta que dentro da Arbiverde a gente faz parte do Runsighted, que é basicamente uma comunicação que a gente tem com algumas universidades lá da Europa e principalmente de Portugal, tá? Então a gente tem algumas pessoas dentro da Arbiverde que fazem parte desse Runsighted. Esse Runsighted, basicamente, ele vê como a plataforma Arbiverde e outras plataformas podem auxiliar na questão dos rios urbanos naturalizados, né? Então, é muito interessante essa comunicação que a gente tem, e acho que pode ser de grande ajuda também em toda essa apresentação que vocês vão ter para essa questão nossa com essa parceria com a Runsighted. Então, obrigado aí pelo elogio e pelo convite também. Que legal, será um prazer recebê-los. Eu vi que estava na apresentação de vocês e estava até pesquisando, né, sobre a Run, muito interessante. Obrigada. Eu queria perguntar para o Eduardo Murakami, da Secretaria de Educação, vocês também vão ter um evento bem legal na próxima semana. Você quer falar? Não sei se ele está. Edu? Ele está. Bom, vamos em frente, então. Então, eu queria dizer que a próxima reunião, que é no dia 26 de junho, ela vai ser presencial aqui no auditório da Prefeitura. Nós vamos apresentar o relatório do Plan Clima, então é muito importante a presença de todos vocês. Já se preparem, porque essa não vai ser online, vai ser presencial. Então, gostaríamos muito da presença de todos. Não tendo mais nada a tratar, dou por encerrada essa reunião. Muito obrigada pela presença de todos e estamos aqui à disposição. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau. Muito obrigada, Logo, gente. pessoal. Obrigada. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Até mais. Um ótimo Tchau, tchau. trabalho a todos.